tem Deus na sua vida, colhe desespero, mas nós colhemos alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E o que é alegria, irmãos? É a qualidade de quem tem prazer em viver. É júbilo, é satisfação, é gozo, isso é alegria. Tanto que a alegria faz parte do fruto do Espírito Santo. E eu quero dizer que é impossível ter alegria e ter paz. Porque quem tem alegria tem a paz que excede todo entendimento. Mas nesse texto, nós vemos que o salmista, ele compõe esse salmo quando o povo estava regressando do cativeiro. Eles estavam voltando de 70 anos de sofrimento, 70 anos de angústia na Babilônia. A alegria foi tão grande quando os filhos de Judá voltaram para Sião, que eles pensavam que estavam sonhando. Nós estamos como que sonham. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico, as nações estão exaltando que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Louvado seja o Senhor. Mas por que Judá ficou 70 anos na Babilônia? Falta de aviso não foi. O povo abraçou o pecado. O povo de Judá, especialmente na época do profeta Jeremias, não estavam mais tendo compromisso com a santa e poderosa palavra de Deus. Estava se deixando levar pelos deuses pagãos, adorando a rainha dos céus, profanando o lugar santo, andando em conformidade com o sistema babilônico. Deus levantou o profeta Jeremias para que o povo se humilhasse e voltasse à palavra de Deus. Mas o povo não deu crédito à palavra do Senhor. Deus também levantou a profetisa Hulda com autoridade para que o povo viesse voltar ao primeiro amor. E Deus falou: se eu disser para uma nação, está lá em Jeremias 18, que eu vou arrancar, arruinar, destruir, e essa nação se arrepender, eu vou plantar e edificar. Mas se eu falar para uma nação que eu vou plantar e edificar, e essa nação me desobedecer, eu vou arrancar, arruinar, derrubar e destruir. Porque a misericórdia de Deus é para aqueles que se arrependem, e a justiça é para aqueles que não se arrependem. Aleluia! E nós vemos que Deus tinha uma promessa ao povo de Judá. Passaram 70 anos no cativeiro, a promessa se cumpriu, eles regressam a Sião. A primeira leva foi com Zorobabel. Zorobabel, governador de Judá, trabalha na reconstrução do templo, porque o primeiro templo que Salomão havia construído, Nabucodonosor e Nebuzaradan havia destruído, e agora estavam na reconstrução. Mas a obra levou quase 20 anos, porque teve os filhos de Satanás que queriam impedir a obra, o templo ser construído, os samaritanos. Mas a Bíblia diz que Zorobabel levantou o templo. Passado várias décadas, agora vem o sacerdote Esdras e restaura o sacerdócio, ali o culto e adoração a Deus. E a Bíblia também fala que Neemias, que foi contemporâneo de Esdras, levanta os muros de Jerusalém em 52 dias. Aí, como quem sonha, a boca se encheu de riso, a língua de cântico, o povo começou a se alegrar. Só que lá em Neemias, capítulo 8, versículo 10, a Bíblia fala que Deus mandou Esdras levantar um púlpito de madeira, colocar a lei de Deus do nascer do sol até o meio-dia. Esdras ensinando a palavra do Senhor. Você quer ter alegria? Então receba a palavra de Deus. A palavra de Deus é fonte geradora de alegria, e nós sentimos essa alegria. Só que o que me chama a atenção é que quando Esdras acaba o ensinamento, porque tem gente que acha que avivamento vem com vários movimentos corporais. Eu vejo na Bíblia que avivamento vem pela palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. É impossível alguém ouvir a palavra de Deus, abrir o coração e ser amigo da pessoa. Porque quando a pessoa abre o coração para a palavra de Deus, ela passa a ter o caráter de Cristo na sua vida. Só que o povo começou a chorar quando Esdras acabou a aula, acabou o ensino, e o povo chorando. E Neemias,
comam a gordura, bebam da doçura, repartam as porções para aqueles que não têm, porque hoje é dia consagrado ao Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Sabe por quê? Eles estavam chorando a princípio, irmãos, porque quando alguém ouve a palavra e o seu pecado é confrontado e ele quer arrependimento, ele sente tristeza. Ninguém sente satisfação do pecado a não ser que esteja realmente cauterizada por Satanás. Mas quem ouve a palavra e abre o coração, ele sente essa tristeza. Por quê? Porque pecou contra Deus. Aleluia. Nós temos o próprio Davi, lá no Salmo 51, quando ele compõe esse salmo pedindo perdão a Deus. No versículo 7 ele fala: Senhor, torna-me a dar a alegria da tua salvação e me sustém com o espírito voluntário. O crente, quando ele recebe essa dádiva da salvação, ele sente uma alegria tremenda. Quando ele sabe que o nome dele está rolado no livro da vida, é uma alegria imensa. Por quê? Porque lá não haverá choro, não haverá morte, lá não haverá envelhecimento, lá vai ser só vitória. Glória a Deus, aleluia. Quem crê nessa palavra? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Por isso que Judá chorou quando ouviu a palavra. Irmãos, a palavra, ela tem que tirar lágrimas do nosso coração. Quando a pessoa ouve a palavra e sente que ela pecou, ela fala igual o filho pródigo: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Eu vejo pessoas se gloriando com o pecado, pessoas que muitas vezes falam mais dos pecados que fizeram no passado e esquece de pregar a palavra de Deus. A Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura. Aleluia. As coisas já se passaram e as que tudo se fez novo. Eu não quero trazer a memória do pecado da minha vida, eu quero trazer a memória o que pode. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o meu Senhor. Mas tem tanta satisfação de contar. Judá ficou contrito, só que teve a festa do tabernáculo, na época de Neemias, e Neemias falou: povo de Judá, a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que eu entendo, irmãos, que o espinho na carne que Paulo tinha, essas lembranças do passado. Porque Paulo, antes de se converter, quando ele era do judaísmo, fariseu de fariseu, ele perseguiu muitos crentes. Ele foi um grande carrasco. Ele participou do apedrejamento de Estevão. Aí lá em 2 Coríntios ele falou: Senhor, quando eu penso que estou fraco, eu estou forte, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ele havia pedido para Jesus tirar o espinho da carne. As lembranças que ele tinha trazia tristeza, mas a alegria do Senhor é a nossa glória a Deus, aleluia. Por isso estamos alegres, aleluia. Essa é a alegria de Deus na nossa vida. Nós vamos já vimos quando Davi cometeu um pecado, na verdade dois, nessa passagem: um adultério e um assassinato. Quando o profeta Natan, ele mostra o pecado de Davi e ele é confrontado, ele sente uma tristeza profunda. Eu digo, o pecado não traz alegria, o pecado traz vergonha, o pecado traz humilhação, o pecado traz tristeza, mas Jesus Cristo traz alegria. Oh, glória, aleluia, aleluia. E Davi orou, clamou a Deus: Senhor, torna-me a dar a alegria da minha salvação. Porque ele não sentia mais alegria, ele não tinha mais prazer. Eu quero que o Senhor crie em mim um espírito reto. Eu quero andar na tua presença. Aleluia. Essa alegria a igreja tem ou não tem? Aleluia. Porque Cristo, ele nos garante a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Crente também não tem que ter alegria para cultuar. Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. No Salmo 84, os filhos de Corá, eles tinham uma alegria tão grande de estar no tabernáculo, oficializando ali o culto junto com os sacerdotes, que ele falava: quão amáveis são os teus tabernáculos, seus exércitos. Aqui o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si e para sua prole, porque tinha alegria de ver o tabernáculo. Sabe por quê? De dia a coluna de nuvem sobre o tabernáculo, à noite a coluna de fogo, a presença de Deus. E aonde tem presença de Deus, tem fartura de alegria.
segredo desde 2 anos de idade. Quando eu estava nascendo, o irmão estava se convertendo há 50 anos atrás. Eu, desde os 2 anos de idade, criado na igreja, os pastores antigamente falavam: crente carrinho de mão, só vai para a igreja se tiver alguém empurrando. Não. Crente não pode vir empurrado, crente tem que vir com satisfação, com alegria, com júbilo. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Como amados são os teus tabernáculos. Os filhos de Coraímos, o pai deles, se rebelaram contra Moisés, mas eles estavam adorando, eles estavam cultuando, eles estavam na presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Nós vemos também a alegria de Pedro e João indo para o templo na hora da oração. Tem igreja não, porque eu não tenho um centavo no bolso. Parece que só sente alegria quando tem dinheiro. Quem tem que ter alegria quando tem Jesus na sua vida. A fonte de alegria é Jesus. Dinheiro é uma alegria passageira. Agora Jesus é uma alegria constante. Tanto que eu estava lendo um livro, achei uma frase interessante: se você perder dinheiro, você não perdeu nada. Se você perder a saúde, você perdeu alguma coisa. Mas se você perder o caráter, você perdeu tudo. E se você perder a alegria, você perde a razão de viver. Mas Jesus, Ele é a fonte de alegria. Já pensou? Se Pedro e João falassem: vamos para o templo orar, não, que eu estou 5 centavos no bolso. Eles foram, não tinha um denário, na época o dinheiro era esse, não tinha um denário no bolso. Chegam lá, na porta do templo está lá um coxo, pedindo a esmola. Me dá uma esmola, pelo amor de Deus. Pedro falou: não tenho prata, eu não tenho ouro. Tem pessoas que acham que tem que ser antipático, misericórdia, não tem que ter alegria, sorrir. Rapaz, mas eu estou passando luta tão grande. A Bíblia diz-nos que o crente tem que se alegrar no sofrimento. Não é do sofrimento, é no sofrimento. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3. Tenho grande alegria quando caíres em tentação. Claro que ele não está dizendo que você vai cair em pecado. Tiago é como se a gente passar por grandes lutas, sinta alegria. Porque a alegria, a tribulação produz a paciência. A paciência produz a experiência. A experiência produz a experiência. Aleluia! Homens de Deus que não sentiam alegria do sofrimento, mas a alegria no sofrimento. Um grande conhecido é Jó. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. O homem mais rico de todo o Oriente, uma família abençoada, 7 meninos, 3 meninos, uma esposa. Outra coisa que eu me admiro em Jó: Jó viveu numa época que a cultura permitia o homem ter mais de uma mulher. Jó não, só. Eu creio que ele deve ter até. Vamos falar de casamento também. Eu fui falar, a Bíblia fala que ele tem que se alegrar com a esposa. Glória a Deus. Glória a Deus. Jó, aleluia, ele optou por uma esposa só. A desgraça aconteceu na vida dele porque Deus permitiu. Deus permite a prova. O diabo te tenta para te derrubar. Deus te prova para aumentar a sua fé, para você ter comunhão com Ele, para você aprender mais de Deus. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, como está no hino cristão. Aleluia! Jó passou, imaginemos, o homem milionário não tem uma moeda no bolso para comprar um pão. Tem que enterrar 10 filhos, misericórdia. A esposa entra num surto depressivo que ainda manda Jó se suicidar. Tu ainda retém tua integridade, Jó? Amaldiçoa teu Deus e morre. Entendo o desespero daquela mulher, mas não concordo. Mas entendo pelo desespero de uma mãe, mulher rica, e sepultar 10 filhos, perder todo o glamour. Um homem que ficou inválido com a chaga maligna da planta do pé da cabeça. A Bíblia diz que ele ficava num lugar reservado só para doentes. Quem já leu o livro de Jó sabe que ele ficava lá esperando alguém levar comida para ele. Olha a situação. E Jó falou: mulher, tu falas como a louca. Recebemos o bem de Deus, porque não receberíamos o mal. Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Alegria do sofrimento. Aleluia. Hoje nós estamos vendo pessoas entrando em depressão. Só vivem triste. Pastor, não posso ficar triste. Não pode ficar. Pode sentir tristeza, agora viver triste não. Tristeza não sente. Se eu falar que eu não sinto tristeza, meu Deus do céu, até Deus se entristece por causa das atitudes erradas do homem. Agora a gente não pode viver em tristeza. Tem pessoas que vivem uma depressão profunda.
passado, levando a depressão. Outros só vivem ansiosos, preocupados com o futuro. Outros que vivem estressados, preocupados com o presente. Aí a palavra te traz alegria. Não se preocupe com o passado, nem com o presente, nem com o futuro, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que é, o Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus! Alegria, quem tem que ser alegre? Essa alegria não pode faltar no coração de Deus. A gente vê, mas eu estou passando uma luta tão grande. Imagine, Paulo e Silas atravessam a Macedônia, obra missionária, chega na primeira cidade da Macedônia, Filipe, começa a evangelizar. Uma menina pitonisa, usada por demônios, que trabalhava tipo uma vidente, começou a elogiar Paulo e Silas. Paulo, sai dela em nome de Jesus. A menina ficou liberta. Os outros, os cafetões da fé espírita, ficaram revoltados, pegaram Paulo e Silas, bateram neles com vara e trancaram na prisão. Olha, tem motivo para ter alegria por levar uma surra em praça pública e ser preso? A alegria do sofrimento não, mas a alegria do sofrimento sim. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Glória a Deus! E a glória encheu o cárcere, caiu tudo, e eles permaneceram vivos para a glória do Deus Pai. Aleluia! Receba esta palavra de Jesus. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Nós estamos vivendo uma geração, meu Deus do céu, pessoas agoniadas, sem felicidade, sem alegria, pessoas que qualquer coisa se irritam. Crente tem que exalar o caráter de Cristo. Pessoas que não conseguem dormir. Eu vejo aqui, lá em Mateus 8, Pedro não conseguiu dormir não, quando o barco estava afundando, ainda estava em processo de conversão. Ele ficou desesperado, Jesus acalmou a tempestade e ele ficou tranquilo. Mas lá em Atos 12, Pedro já estava convertido. A Bíblia diz que ele estava preso entre 16 soldados. E a Bíblia diz que ele estava dormindo. Meu Deus do céu, como pode o homem dormir na cadeia? Você vai ficar alegre na cadeia? Não, você vai ficar alegre com a presença de Jesus na cadeia. Olha que bênção, porque Pedro foi preso por causa do nome de Jesus e estava dormindo. E a Bíblia diz que Tiago, o outro apóstolo, tinha sido morto à espada. E como Pedro estava dormindo? Porque ele sabia que Tiago tinha ido para a glória e era questão de tempo de Pedro também para a glória. Essa é a nossa alegria. Louvado seja o Senhor. A Bíblia diz, quando fala, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E Pedro dormindo, o anjo chegou da prisão. Sabe por que onde foi soltar Pedro? Que a igreja estava orando. Na casa de Maria, mãe de Marcos, a igreja orando. Passou a ficar um pastor da igreja, que Pedro era o pastor da igreja. E Pedro tranquilo, dormindo. O anjo chegou, os soldados desmaiaram. E cadê que Pedro acorda? Aí lá vai o anjo, acorda, rapaz. Aí Pedro levanta, dormindo ainda. As cadeias soltaram. Lá do céu, Deus apertou o botão automático, abriu os portões, o portão automático de Deus pela fé, o poder de Deus. Quando Pedro chega na rua, ele acorda e eu estou solto. Estava num sono tão bom. Como pode dormir na prisão, irmãos? Jacó dormiu numa pedra, sabe por quê? Porque tinha a presença de Deus, tinha a alegria do Espírito Santo. E eu profetizo, você que não está dormindo, Deus quer te curar nesta noite. Quem crê, receba grandes coisas faz o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Aleluia, pode ser a presença de Deus. Pedro corre para a casa de Maria, mãe de Marcos, bate na porta. Uma menina chamada Rode abriu, olhou Pedro e, em vez de mandar ele entrar, fechou. E falou com o povo daí, os crentes, Pedro está lá fora. Os crentes orando para Jesus soltar Pedro, e os crentes não acreditaram, era o anjo de Pedro que está lá fora. Aí quando foi bem, era Pedro, aquela alegria. Imagina quando Pedro entrou em casa. Alegria contagiante. Essa alegria faz o crente falar em mistério, faz o crente falar do amor de Cristo, faz o crente sentir, aleluia, alegria em meio à tribulação. Hoje eu profetizo na tua vida, tem fartura de alegria nesse lugar. Grandes coisas que o Senhor
chore. Se eu fosse aqui falar dos versículos que falam de alegria da Bíblia, meu Deus do céu, tem um muito famoso. A Bíblia diz que você vai sorrir pela manhã. Aqueles que choram, no outro dia vai ter alegria. A Bíblia não fala assim? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ah, pastor, mas hoje eu estou triste. Eu falei para você, a gente sente tristeza, mas não vive tristeza. A noite vem a noite com choro, e no outro dia vem uma alegria. Aí depois vem outra prova, aí você vai ficar triste, mas aí vem outra alegria, porque vem outra manhã. Agora lá no céu não tem noite, lá só tem dia. Aí lá vai ser só alegria. Aqui eu não posso falar isso ainda não, mas lá no céu eu vou falar. Agora é só vitória. A prova Aleluia, acabou, glória a Deus. foi embora. Aleluia. Que bom que você assistiu esse vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe e que Deus te abençoe.